11h15, a gente dá uma pausa nas notícias para a gente trazer aqui um entrevistado de hoje, para a gente bater um papo, conhecer, né? Mais um pré-candidato a vereador aqui da cidade de Guarabira. Eu estou aqui ao lado do jovem Ítalo Lima, que mostrou-se como uma surpresa, né, no evento realizado pelos Republicanos no dia 10 desse mês. Né, Ítalo? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigada por atender o nosso convite. Bom dia, Michele Marques. Bom dia a todos os guarabirenses que estão aqui nos assistindo. E quero também parabenizar e agradecer pelo convite. Fiquei muito surpreso e feliz ao mesmo tempo. E poder estar aqui nesse veículo de comunicação tão importantíssimo aqui na cidade de Guarabira, que é TV Mídia. E está aqui com a sua ilustre presença. Eu que agradeço. Ítalo, fala um pouco de você, quem é você. Eu estou vendo que você é um cara muito jovem, né? Aparentemente uma pessoa centrada, daqueles meninos, vamos dizer assim, que a gente sabe que tem rumo na vida. O que não é tão comum hoje em dia, né? A gente vê pessoas assim, especificamente jovens, centradas, com objetivo. Me fala aí um pouco sobre você para a gente conhecer um pouco mais. Bom, eu gosto de sempre estar passando uma imagem minha de ser uma pessoa centrada, que tem compromisso naquilo que faz, que busca novos desafios, né, como a questão da política. Antes disso, eu era balconista aqui numa farmácia na cidade de Guarabira, a farmácia guarabirense, que é de grande tradição, inclusive faz parte da família. Tenho meu pai Rodrigo Rocha, que muitas pessoas conhecem na cidade, tem meu tio Ivanildo Rocha também, e eu sempre tive o desejo de ser candidato a vereador. Logo no início, como eu estava comentando aqui com a senhora, já tive pessoas de casa que saíram candidatos e conseguiram êxito, não aqui na cidade, mas sim em Bananeiras, em Belém. E chegou a minha vez de ser o candidato. E se eu conseguir agradar os eleitores, vou conseguir chegar lá e fazer um excelente trabalho na cidade. Como é que chegou essa oportunidade para você? Bom, eu, como comuniquei, eu sou balconista, sempre chegava os clientes lá na farmácia. Eu atendia bem, muita gente dizia: por que você não se lança candidato a vereador? Já que você tem assim uma forma de se expressar tão bem e sempre, às vezes, dá opiniões na atual gestão. Por que você não se lança candidato para a gente poder dar uma oportunidade a você, e se você chegar lá, você mostrar o que realmente você quer fazer. Entre uma venda e outra, um bate-papo com o cliente, uma observação do cenário político local, é assim? Eu estou entendendo desse jeito. Foi exatamente isso. Eu já tinha o desejo quando eu era mais novo, só que essa questão, eu sempre... Você tem quantos anos, afinal de contas? Tenho 19 anos hoje. 19, quando ele era mais novo, viu? Praticamente criança. Ai. Aí eu fui me aprofundando, fui pegando o conhecimento do público, graças a Deus as pessoas onde eu convivo têm um carinho por mim, e me deram esse apoio. Muitas pessoas, eu dizia: não, por que você não sai? Eu disse: não, porque quem vai ser candidato é você. Aí eu decidi, procurei Ranieri, Paulinho, e a gente fez o ato de filiação, e hoje eu estou aqui como pré-candidato a vereador. E em casa, como é que foi quando você chegou para conversar com seus pais? Você tem irmãos também? Com a família, de modo geral, como é que... quando você chegou para dizer: eu quero ser pré-candidato a vereador, como é que a família absorveu essa informação? Bom, é até engraçado de falar. Conta todos os detalhes. Na verdade, eu sempre fazia essa pergunta, né? O pessoal me apoiava, mas para mim fazer o ato de filiação foi fazer de surpresa. Chamei um amigo meu que é advogado, a gente redigiu umas possíveis propostas que eu iria trabalhar, se eu conseguisse o êxito, e levei para a Ranieri. Aí a surpresa que meus familiares teve foi o que todo mundo teve. Quando ele postou que eu era filiado e estava como pré-candidato. Mas você em casa já dizia que tinha essa predisposição em entrar na política, em disputar uma vaga para vereador?
Já, eu sempre dizia, quando E aí, o que é era... que eles diziam? O que é que seu pai dizia que está aqui com a gente assistindo a entrevista? Bom, ele sempre me orientava, né, que a questão política não é fácil, a gente tem que, como é que eu posso dizer assim, a gente tem que convencer o eleitor que a gente é o melhor nome, sendo que aqui em Guarabira a gente sabe que tem grandes nomes para disputar uma vaga como vereador, mas eu coloquei o meu nome à disposição e eu disse, não, pai, eu sei como é que tudo funciona, comuniquei a minha mãe também, logo no começo ela não aceitou bem, que é o normal, Foi que ela mas disse, o que ela chegou a dizer? ela chegou a dizer que eu estava novo, política é uma coisa que é incerta, a gente não sabe se vai ganhar ou se vai perder, e também tem aquela questão de você se expor ao público. Ficaram com medo da questão de eu não lidar bem com as críticas. Mas eu disse, não, tá aqui uma pessoa que não tem medo de crítica, que sempre vai existir. Você sabe que a partir do momento em que você já se coloca como um pretenso pré-candidato, essas críticas elas já começam a ser mais evidentes, né? Mas é como você falou aí, a gente é criticado no dia a dia, né? Mas quando você toma uma posição em que passa a ser mais visto, mais pessoas também passam a observar e a criticar, mais ou não, né? Depende aí. Depende. No meu caso, antes de ontem, o GBA Notícias soltou uma reportagem minha, dizendo que eu tinha decidido 100% que ia sair como pré-candidato a vereador e ia disputar uma eleição. Tiveram várias críticas positivas pela questão da minha idade, que eu sou um jovem que estou chegando, tenho um pensamento diferente já das pessoas que já se encontram na Casa Osório de Aquino, e outros, né, que falavam que ainda não tinham escutado meu nome, não sabiam os projetos e tudo mais, mas essas coisas acontecem. A partir de hoje, se Deus quiser, vão ouvir falar mais de mim. Estou sempre ativo aqui na cidade. Participei no dia 10 desse mês da posse do novo diretório do Republicanos. Tive a presença do deputado federal Hugo Mota, do deputado federal Ranieri Paulino, e foi bastante inovador e muito bom para mim. Tive a oportunidade de discursar lado a lado, me apresentei. Tivemos também membros do PSB lá presente, que até então, antes de acontecer o evento, era motivo de dúvida se alguns iriam participar ou não. Mas eu achei bastante interessante, cumprimentei a todos e fui aplaudido pela população que lá estava presente. Existe algum político assim que você... claro que você falou que na família já tiveram outros políticos, né, foram os precursores nessa área. Você não está sendo o inovador, vamos dizer assim. Mas no cenário político, tem algum político que você se espelha, se esmera, que você acha interessante a postura, a conduta? Tenho sim. Aqui em Guarabira mesmo. São dois, na verdade, mas eu vou citar o primeiro, que é Ranieri Paulino, qual que eu procurei o partido dele, né, para me filiar. Eu acho a forma dele de fazer política excelentíssima, que ele não separa a pessoa por categoria, ele abraça todo mundo do mesmo jeito, e eu me vi nele, né, porque foi assim que eu fui criado. Meu pai me deu uma educação que a gente deve tratar todo mundo da mesma forma, independente da condição de vida, a gente tem que sempre ser educado e tratar todo mundo da mesma forma. E eu vejo que ele, como deputado federal, nesses últimos 4 meses que ele passou lá como suplente, ele conseguiu trazer obras importantíssimas aqui para a nossa cidade, como foi a questão das 100 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida, além que vai ser construído no bairro do Mutirão. Pois é, tanta gente, né, que precisa de moradia. Mas, Ítalo, você já se interessava por política, pelo cenário político, não só local, pelo cenário político estadual, nacional? Como é que você encara a política de modo geral? Bom, como eu disse, né, desde pequeno eu tinha o interesse, eu sempre prestei atenção nos políticos que surgiam. Quando eu era mais novo,
há uns 10 anos atrás, meu tio era vereador lá, eu já pegava os santinhos dele e saía entregando na porta do povo. Aí eu consegui. Você não tinha inibição nenhuma. Sem ter inibição nenhuma. Eu dizia, isso aqui é meu tio, vai ser candidato a vereador, voto nele. Aí o pessoal achava bonito, porque, tipo assim, uma criança. É difícil uma criança ter entendimento do que se é política. E eu dizia, não, ele já fez isso, já fez aquilo, vamos votar nele. E o pessoal, às vezes, votava só pela questão que achou interessante de eu estar lá pedindo. E assim eu fui crescendo. Como a questão, você também falou no estado, eu vejo muito, o pessoal fala muito bem do governador João, que ultimamente é um dos principais nomes que está trazendo benefício para a cidade de Guarabira, que agora, como eu posso citar, a reforma do hospital regional, quantos anos não faz que a população vem pedindo... Na verdade, eu digo que é um novo hospital regional, né? Quando se fala em reforma, se fala em quebrar uma parede, aproveitar um espaço aqui, outro ali, a gente sabe que o hospital está sendo demolido, né, em blocos e sendo construído. É um novo hospital, de fato. Acho até injusto quando diz reforma, né, do hospital regional. Mas, sem dúvida, essa é uma das grandes obras, né? Se não for a maior, mas é uma das maiores obras do governador João Azevedo aqui em Guarabira. Mas, Ítalo, como observador do cenário político local, quais são as observações particulares que você faz a respeito da Câmara Municipal local, onde você está tentando ingressar, local onde você imagina que possa chegar para poder fazer um trabalho? O que você faria de diferente do que se faz na Câmara Municipal hoje? Bom, como eu sempre comento com o pessoal, eu tentaria buscar um clima de harmonia lá na Câmara, porque eu vejo que não são todos, mas tem alguns lá que só vai para a sessão para criticar o outro, para falar mal de um e de outro. Não. A população guarabirense, ela não quer saber se o vereador tal tem um problema com o vereador tal, que é o que muito acontece. Inclusive, eu não sei se você chegou a escutar ontem a sessão que aconteceu, que teve uma vereadora lá que... Vamos trazer esse vídeo daqui a pouco, né? É. Vamos trazer esse vídeo daqui a pouco, uma discussão que já até está virando comum, né, entre a vereadora Isaura e a vereadora Jussara, do mesmo partido, inclusive. Acho que é isso que você está se referindo. Porque eu não vejo necessidade alguma a tribuna do povo, o pessoal para de fazer seus afazeres para escutar projetos que vereadores estão querendo fazer na cidade, não discussões que... Disputas internas, né? Disputas internas, um querendo derrubar o outro, que foi o que citou. Aí eu quero trazer um clima de harmonia para a gente poder trabalhar e realmente fazer benefício para o povo guarabirense. Em vez de ter esses episódios, a gente vai sempre estar discutindo sobre novos projetos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, tudo o que precisar de Guarabira. Eu vou ser um vereador atuante nessas 3 principais áreas. Você disse que chamou um amigo seu, advogado, relacionou algumas possíveis propostas. De forma concreta falando, quais são essas propostas? Você falou quais as áreas que você pretende atuar, mas quais são as propostas dentro dessas áreas que você citou? Bom, a principal delas e a mais importante é fiscalizar o sistema de saúde daqui do nosso município. Como eu falei logo no começo, eu sou balconista em uma farmácia aqui no centro, muito conhecida, e também estou sendo estudante de farmácia. E eu vejo a necessidade do povo de ter o básico no seu dia a dia. Lá a gente tem um programa de farmácia popular, que atende remédios para a população. Que é um programa do governo federal, criado no governo Lula, inclusive. Programa do governo federal. Então, tem alguns medicamentos que tem na farmácia básica, mas não são disponibilizados no governo federal, é normal. Então, uma pessoa que precisa de 6 medicamentos para fazer o seu tratamento durante o mês, aí vai numa farmácia básica e não tem nenhum. Às vezes acontece, que eu já escutei muito. E a maioria das vezes, infelizmente.
Aí vai numa farmácia normal, procurar pelo programa da farmácia popular, quando chega lá só é disponibilizado 3. E aí, como é que fica os outros 3? Que muitas das pessoas que vão buscar... Ou seja, a demanda é muito grande, a procura é bem maior do que está disponibilizado para a população. Pois é. E eu acho isso uma total falta de consideração pela população e uma falta de respeito também, né? Porque para a gente poder chegar num cargo público, a população foi lá e votou, porque confiou que você poderia fazer uma boa gestão. Mas a gente vê nos últimos tempos o pessoal sempre criticando e com razão, né? Se a gente vai em uma farmácia básica atrás de uma medicação, porque precisa, não é por boniteza. Claro. Quando chega, não tem. Isso aí é um dos meus principais pontos. Porque é uma exposição, né? Uma exposição, você vai lá se expor, pedir, nunca é bom pedir, né? Eu fui criada com minha mãe dizendo que é melhor dar do que pedir, né? Eu tenho certeza que a família de vocês, Com certeza. o seu pai criou você assim, o pai dele e a mãe criou desse mesmo jeito, dessa mesma forma. Então, é preciso ter um olhar mais humanizado, né? Dos governantes para essas pessoas, né? E deixar de fazer discurso, porque o que a gente vê muito mais é discurso do que efetivamente a prática, né, para ser redundante, sendo colocada em prática. Ou seja, durante a campanha se fala muito, na saúde, a humanização da saúde, a ampliação de medicamentos, doação. E quando o povo chega lá na farmácia básica, né, quando chega no local, Não tem. só encontra o não tem, está faltando. Só encontra os funcionários com vergonha. Já escutei, já chegou vários pacientes lá na farmácia dizendo que o próprio posto de saúde mandou ir buscar lá na farmácia porque disse que era da prefeitura. Que às vezes fica com vergonha de dar um não sempre, de não, vai buscar lá que lá tem. Mas a gente não, aqui é do governo federal que a gente trabalha, tem uma parceria, não com a prefeitura. Controle, é claro que eu defendo que deva ter um controle para a distribuição de medicamentos, mas você não precisa dificultar ainda mais para a pessoa. Se existe o posto de saúde ali naquela comunidade, por que não fazer a distribuição da medicação naquela localidade, né? Os critérios para essa doação e que devem ser obedecidos e que são, por exemplo, para você receber tem que ir, acho que é no IAPM aqui, não sei, na farmácia do município. É preciso, no local onde o município faz essa distribuição, a pessoa tem que levar a receita, isso e aquilo. Por que não se faz isso? Por que o município não faz a distribuição nos postos de saúde para evitar aquela aglomeração e que a pessoa tenha que sair da sua área, do seu bairro, para ir até no local receber um medicamento que poderia estar ali à disposição, né, de forma mais perto. Isso também é um tratamento humanizado da saúde. Com certeza. Aqui em Guarabira existe o atendimento descentralizado, que está utilizando a estrutura das UBS, como a primeira... Só falta o medicamento chegar, né? Tem lá no Mutirão, foi a primeira UBS contemplada. Tem outras também, está em Barro de Ujoá, tem lá no Complexo de Saúde, que lá é a central, enfim. Mas não adianta a gente ter essa distribuição todinha... E faltar o principal, que é o medicamento. E faltar o principal. Eu estava assistindo a sessão quinta-feira passada. Aí o vereador Ramon Menezes, ele também se interessou em fazer essa investigação. Ele foi lá na farmácia na UBS do Mutirão. Ele tentou procurar quais os medicamentos estavam sendo disponibilizados e tinha uma falta dos principais. Sim. Metformina de 500 mg, que é um medicamento utilizado para baixar a glicemia do paciente, tentar controlar. Ibuprofeno, que é um medicamento que pode ser utilizado para diversas patologias, como inflamações, febre, entre outros. E faltava o cefalexina também, que lá eles conseguiram trazer antibióticos para ser distribuído também, mas não tinha. Então, é uma coisa a ser vista e tomar providências para que não falte isso, porque até então tem farmacêutico lá e ele faz todo um planejamento da dispensação. Como é que está sendo a dispensação? Então, faz o planejamento e compra para não faltar, porque tem profissional.
Isso aí é o quê? Irresponsabilidade ou não quer fazer isso pela população? É o que eu fico me perguntando sempre. Falta de recursos? Não, não é a questão de falta de recursos, porque a Prefeitura de Guarabira tem um orçamento de mais de 240 milhões anuais. Então, é somente a falta de interesse mesmo do gestor com a população. Ítalo, na área da educação, você disse que a sua atuação também pretende ter um olhar voltado para a área da educação, não é isso? Que projeto você teria, ou que você já reserva aí para a área da educação? Bom, são muitos, mas eu vou citar dois. Os principais. Os principais que eu acho interessante. É a questão da climatização das escolas do nosso município. Ainda tem muita escola, né, sem ser climatizada. Tem muita escola. Às vezes a pessoa pensa que é uma besteira, mas o que é que uma climatização vai afetar no estudo daquela criança? Claro que vai afetar. A senhora consegue se concentrar no calor? Se você me chamar de senhora, eu vou pedir aqui licença ao seu pai. Me desculpe, Michele. Terrível, né? A gente tem um clima quente, absurdamente quente, e é preciso o mínimo de infraestrutura para que as crianças, os jovens possam estudar, ter de fato um conforto físico para poder, né, ter a mente voltada para o ensino, para aprender. Isso é bastante interessante, porque a gente vive em onde... Você foi estudante de escola pública? Não, eu sempre estudei em escola particular, mas eu me tenho assim um certo comprometimento com pessoas de escola pública, porque é difícil. A gente sabe que se você for pegar o ensino de uma escola pública para uma particular, não é sempre a mesma coisa. Então, se faltar pelo menos um acondicionamento para a gente poder se concentrar, não tem condições de a gente seguir. Eu pego muito como é que eu posso dizer aqui? Exemplo, a cidade de Bananeiras. Uma cidade pequena, tem um novo gestor, jovem, por sinal, Matheus Bezerra, mas que vem sempre mostrando interesse em querer trazer melhorias para a população. Lá no distrito de Roma, que é onde que a minha família veio, a gente é lá de Bananeiras, então veio para Guarabira. Lá no distrito de Roma, tinha creches e escolas lá que a gente nunca pensou que ia chegar um acondicionamento adequado, e chegou. Ele sempre posta as suas obras. Na questão também de infraestrutura, vou pular um pouquinho da questão da educação. Lá tem lugares que é praticamente remotos, que é difícil só quem é da localidade mesmo conhecer. E ele conseguiu trazer calçamento para diversas ruas lá daquela comunidade. E o pessoal agradece muito, porque imagine só, uma pessoa que mora distante, adoece, aí precisa sair às pressas de casa para chegar no hospital, que a gente pode fazer essa ligação entre infraestrutura com saúde, porque você sai da sua casa agora no período chuvoso, aí você, para chegar no hospital, às pressas, o carro de repente atola, como é que a gente vai chegar? Dependendo da gravidade, né, do paciente. Pode vir até a óbito no caminho. Sem dúvida, sem dúvida. Ítalo, para a gente encerrar, qual outro projeto assim você acha que deveria ser apresentado, que já poderia estar em prática e que até agora, né, não sei se alguém não se atinou para isso ou se os gestores ou o gestor ele não teve um olhar voltado para isso, caso algum parlamentar já tenha apresentado. A gente fazer a construção de um hospital do município aqui na nossa cidade, acho bastante interessante, porque se a gente for analisar a dedo, só tem as UBSs que nem sempre estão abertas e às vezes faltam até médicos, que a gente sabe. E temos aqui o Hospital Regional, que é do governo do estado, mas atende diversas pessoas, né? Da região toda, né? Da região. E às vezes fica sobrecarregado e tem aquela fila de espera, o pessoal está doente, quer ser atendido logo, tem aquele todo constrangimento. Então, eu acho bastante interessante e vou defender... E isso não é uma utopia, né? O município poder ter o seu próprio hospital não é uma utopia. Como você mesmo falou, o orçamento de Guarabira é milionário e, obviamente, o município pode bancar um hospital municipal. Com certeza. Teria todo o recurso suficiente para
conseguir bancar e trazer as melhorias para a população. Ítalo, eu quero agradecer demais sua vinda aqui ao nosso programa, parabenizar você pela coragem, né, de enfrentar algo tão grandioso assim, né? É muito importante ser vereador, é muito importante, e ser um vereador que de fato tenha, né, um vereador que tenha a noção da importância desse cargo. E isso é mais importante ainda, estou sendo bem redundante mesmo. E você, um jovem, poderia estar pensando aí em milhões de outras coisas, né? Em farra, na próxima festa, no próximo evento, na roupa, no tênis, mas está pensando no futuro, está pensando no bem comum, está pensando na maioria e sabe que isso é possível principalmente através da política. É através da política onde se pode beneficiar um maior número de pessoas ao mesmo tempo. Pois é, eu poderia estar fazendo tudo isso que você citou agora aqui no momento, mas eu não me vejo como uma pessoa assim que vai estar pensando em qual vai ser a próxima farra que eu vou no outro dia. Eu não me vejo uma pessoa que tem preocupação com a roupa que eu vou vestir no outro dia. Eu sou uma pessoa do povo, do público, eu quero ajudar. O meu intuito é chegar a trazer projetos que realmente, lutar por projetos que realmente seja de benefício do povo guarabirense. A gente precisa disso na política. Temos ótimas pessoas lá na Câmara Municipal que vêm desenvolvendo um excelente trabalho, mas eu coloco meu nome à disposição para fazer parte deles também. Vou citar alguns. Pois não. Renato Meirelles, Ramon Menezes, Zé do Empenho e até mesmo Nalda São José, que foi uma das pessoas que me acolheu quando eu fiz a minha filiação. Inclusive ele é também dos republicanos e a gente se dá muito bem, todos nós. Então acredito que a união dos vereadores, não tem que ter isso de uma desavença um com o outro. Eu estou aqui para fazer a união com todos, não me importo. A cidade é grande, são mais de 40 mil eleitores, dá para eleger muita gente, né? Então não precisa ficar com essa picuinha aí, como você está falando. Eu não me importo em dividir projetos, se o projeto que eu tiver, se eu puder ter uma pessoa junto comigo para fortalecer, eu divido sem problema algum. E a gente bola para frente, porque quem ganha é o cidadão, né? Se a gente tiver vereadores lá que só pensam no benefício próprio e não no benefício público, a gente vai continuar do mesmo jeito, sempre. Claro, verdade. As pessoas querem a mudança, mas tem que saber escolher direitinho quem está disposto à mudança. E eu coloco meu nome à disposição, se as pessoas sentirem que eu mereço uma oportunidade, estou aqui. E se Deus quiser, próximo ano eu vou estar na Casa Osório de Aquino fazendo parte dos 15 vereadores. Um beijo para você, obrigada pela presença, tá? Muito obrigado a todos. Olha, é importante demais, né? Novos nomes surgindo no cenário político, aparecendo. E aí, aquele eleitor que já está cansado dos mesmos, daqueles que já estão há muito tempo na política, esse eleitor que reclama, porque não tem renovação, ele tem que ficar de olho nesses nomes. Eu não estou falando exclusivamente do Ítalo, né? Tem vários outros nomes e que a gente vai ter a oportunidade de estar trazendo aqui no nosso programa para que as pessoas, para dar oportunidade para esses pré-candidatos se apresentarem para o público e para dar oportunidade do público, do eleitor, de mostrar que não são só aqueles que já estão lá, sei lá, 2, 3, 4 mandatos. Tem gente que já está caindo os dentes, né, como vereador nas câmaras municipais, mas só estão lá porque tem quem vote. Então, a responsabilidade dessa renovação é do eleitor. À medida em que novos candidatos, né, novas figuras, novas pessoas se predispõem a enfrentar uma campanha, como ele mesmo disse, que é muito difícil, porque já conhece na prática, tem parentes que já atuou na política, tem a experiência dos pais, né, não como políticos, mas como eleitores e observadores do cenário político de modo geral, e sabe que não é tarefa nada fácil.